Olá, treinador, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson Couto, estou aqui para dar continuidade com você a esse programa de desenvolvimento. Na semana passada já demos início, o pontapé, do PDT, o Programa de Desenvolvimento Técnico, mas hoje nós vamos dar continuidade ao Programa de Desenvolvimento Pessoal. Vai ser uma sequência, a cada 15 dias nós vamos alternar entre o programa técnico e o programa de desenvolvimento pessoal. Mas talvez você se pergunte, por quê? Por que esse desenvolvimento? Por que essa metodologia, vamos dizer assim, do Box Alta Performance que quer tanto ver o nosso crescimento, o seu crescimento? A resposta é bem simples. Como o Elber tem falado, não queremos que o Box Alta Performance seja simplesmente ou somente um local de trabalho, mas queremos que seja um local de crescimento técnico e também pessoal, para que você sinta prazer em crescer, em se desenvolver como profissional e como pessoa. Mas além disso, também temos o prazer assim, de oferecer um local onde você sinta-se parte, esse sentimento de pertencimento. Eu faço parte disso aqui, eu tenho prazer de vir aqui, eu tenho prazer de exercer a minha profissão, mas em terceiro também um local onde você exerce o seu chamado, o seu propósito, um lugar onde você tem prazer de estar. Então por que esses programas de crescimento? Porque nós queremos que você tenha prazer em fazer o que está fazendo, continue fazendo, não só para que você se sinta realizado, mas para que você também, estando feliz e satisfeito, você gere satisfação e realização na vida dos seus alunos. Isso que é um legado. Um legado é você depositar algo na vida da pessoa. Mais para frente nós vamos ter aulas falando especificamente sobre a questão do propósito. Mas hoje nós temos algumas metas a cumprir. Nessa primeira semana nós temos algumas metas a cumprir. A aula de hoje faz parte de um bloco de 3 aulas que nas próximas semanas, no continuar de janeiro e fevereiro, nós vamos estar estudando. O tema desse bloco, dessas 3 aulas, é aprendendo a ser o seu próprio coach, aprendendo a ser o seu próprio treinador, se conhecendo. E é legal que quando você fala sobre aprender a ser o seu coach, você precisa entender que não é um conhecimento ou um ponto que você chega, um currículo ou uma certificação que você atinge. Não é um local onde você chega e pronto, agora eu sou o meu próprio coach. Não é assim, mas é uma jornada. E durante essa jornada nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver e nós vamos compartilhar. E para essa jornada, essas 3 primeiras aulas, as 3 estações que nós vamos parar, vamos dizer assim, e a aula de hoje tem como um tema a discernindo ou conhecendo qual estação você está agora. Mas para conhecer qual estação você está agora, qual estação da sua vida, você precisa entender um pouquinho sobre as características das estações, o que elas têm a ver com a minha vida e como as estações elas se encaixam, elas têm similaridades com as estações que nós passamos, que você já passou. Então nós vamos estar avaliando um pouquinho a nossa história, a minha história, vou compartilhar algumas coisas e principalmente vamos avaliar o último ano, para que esse ano de 2021 seja um ano onde realmente você aprenda a ser o seu coach, onde você aprenda a crescer, onde você aprenda a desenvolver o seu propósito e o seu potencial. Vamos comigo nessa jornada. As estações que formam o ciclo da natureza, elas são muito importantes para que tudo ocorra no mundo de forma perfeita, de forma harmônica. Mas é muito interessante a gente fazer esse paralelo entre as estações da natureza com as nossas vidas. E tem muita coisa em comum, tem muita coisa para poder nos levar, nos ensinar e nos levar ao crescimento. Certo? Nós vamos começar primeiro com o outono. O outono, a palavra outono tem o tempo de ocaso. A palavra é meio estranha, né? Ocaso, mas tem tudo a ver com o declínio, com a ruína, com o fim, com o pôr do sol, com o terno, né? Que é tudo que vai declínio, decadência, aquele sentimento ali de pôr do sol. E isso tem a ver com o outono, onde as temperaturas já começam a mudar, já começa a haver uma transição, as folhagens começam a mudar, começam a ficar meio amareladas, vamos dizer assim. Isso também pode acontecer e acontece em nossas vidas. Tem fases que nós passamos por fim, tem fases que nós passamos por luto, tem fase que nós passamos pelo amarelamento dos nossos sonhos, dos nossos planos, fase que nós não estamos querendo começar nada, pelo contrário, está tudo terminando, é como se estivesse preparando para um novo ciclo começar.
ou até mesmo nós ficamos emperrados ali naquele ciclo e você vê que as coisas ficam meio empurradas. Então o outono, a estação outono comparada ou fazendo um paralelo com as nossas vidas, é aquele momento onde você se sente fraco, onde você se sente desmotivado, onde você se sente em declínio das suas emoções, de toda aquela sua vontade, até mesmo de viver, de exercer a sua profissão, a sua garra, de correr atrás dos seus sonhos, de batalhar pela sua família. Então esse amarelamento dos seus pensamentos, amarelamento dos seus sonhos, esse amarelamento de tudo que envolve a sua vida, esse é o outono, aquele sentimento de está acabando, o pôr do sol está indo embora. Esse é o outono na minha vida e na sua vida. São momentos ruins, mas são necessários para o nosso crescimento. Esse é o outono, vamos continuar. A segunda estação que nós vamos fazer esse paralelo é o inverno. O inverno é conhecido pelas baixas temperaturas, não só no nosso país, mas no mundo, em algumas regiões até bastante neve. Mas quando a gente leva o inverno para a natureza, é o momento onde os animais, primeiro, eles passam por um momento de se isolar. Em cavernas, eles passam a fazer um ninho, uma toca, eles querem se isolar. Nesse de se isolar, eles não passam por interações sociais, eles não têm a fertilidade, não têm a reprodução, tem realmente aquele sentimento de eu quero ficar sozinho, não está acontecendo nada e não vai acontecer nada. Eu estou desistindo, eu quero hibernar. Tem alguns animais que hibernam e querem passar todo o inverno dormindo. Sabia que nós passamos por invernos em nossas vidas? Talvez esse momento que nós estamos enfrentando desde o ano passado, momento de pandemia, isso tem sido um inverno na sua vida. Que se deixasse, você ficaria hibernando ou hibernado na sua casa, no seu quarto, na sua zona de conforto, no seu mundinho. Você não quer arriscar, você não quer fazer nada novo, você não quer aprender, porque puxaram o seu tapete, tiraram aquelas coisas boas que você estava vivendo, seus planos, tiraram isso de você. E você se sente infértil, vamos dizer assim, você não consegue produzir nada. Tudo que você está fazendo, ou se está fazendo, você não vê os frutos daquilo, você não vê a produtividade daquilo. E para ser sincero, não tem vontade de fazer nada. Esse foi um momento onde muitos passaram, talvez você já passou e ainda tá lutando por esse momento para que ele esse momento de inverno não domine a sua vida. É o caso de você ver que um sonho seu foi destruído, você começar a batalhar de volta e se levantar, se reerguer e recomeçar. É você ter a capacidade, a inteligência emocional. Nós vamos ter aula falando sobre isso em março, sobre a resiliência, que é essa inteligência emocional, capacidade de você retomar depois de um impacto, depois de uma pancada, depois de um choque que você levou. Então o inverno faz a gente se isolar. O inverno faz a gente ficar tristes mesmo e mesmo sem perspectiva de futuro. O inverno também, assim como o outono, o inverno é um momento ruim, mas é necessário na minha vida e na sua vida. Será que é o inverno que você está passando agora? Que fase você está? Sendo o inverno uma estação onde em alguns locais você só vê uma cor, né? Imagina se acordar e passar meses onde tudo cinza, tudo da mesma cor. No início pode até parecer bonito, parecer gostoso, mas no decorrer do tempo isso fica meio entediante. Isso detona as nossas emoções e parece que aquilo nunca vai ter fim. Mas só que, graças a Deus, a estação se move, o ciclo continua na natureza e na minha vida, e depois do inverno vem a primavera. A primavera é conhecida como a boa estação. A estação no mundo ou na natureza onde ocorre o reflorescimento, tanto da fauna quanto da flora. É tudo, sabe, se renovando, tudo recomeçando. Os Estados Unidos eles têm um final de semana de feriado que chama Spring Break, seria o tempo, o feriadozinho ali da primavera. E todo mundo nesse tempo da primavera, eles fazem o Spring Clean. É como se fosse uma limpeza da casa. Aproveitar que o inverno saiu, então vamos limpar o telhado, vamos limpar o quintal, limpar o jardim, vamos limpar o closet, limpar o guarda-roupa, limpar a garagem. Tudo que não presta vamos tirar, vamos vender, vamos dar, vamos jogar fora. Aquele momento de renovo, de esperança, vamos pintar a casa, vamos reformar. Tudo isso eles fazem nesse Spring Break, porque eles sabem que é um momento onde você
recupera o seu ar, recupera o seu fôlego, recupera suas emoções, sua energia, sua disposição, sua motivação. Você recupera os seus sonhos. Então a primavera para a minha vida e para a sua vida é aquele recomeço, onde a gente se levanta, onde a gente, tira a poeira, levanta as coisas e vamos lá, a vida continua. Só temos uma vida e ela precisa ser vivida de maneira intensa. Em tudo aquilo que nós fazemos não dá para ficar empurrando com a barriga. Esse é o sentimento da primavera, esse recomeço, esse renovo dos relacionamentos, renovo de tudo que você está fazendo na sua vida profissional, o emocional, o intelectual. Vamos começar coisas novas. É a primavera que você está vivendo? Legal. Depois da primavera, esse momento de reflorescer, de recomeçar, vem a estação mais desejada, mais querida, que é o verão. O verão é tido não somente como caracterizado, não somente como a elevação das temperaturas, mas também como o frutificar e você colher os frutos de tudo aquilo que você plantou na primavera e nas outras estações. Então, o verão é aquele momento de alegria. A temperatura do mundo aumenta, mas a sua temperatura, as suas emoções, a sua disposição, o jeito que você levanta é outro. O jeito com que você vai dormir é totalmente diferente. O jeito com que você faz o que você faz. Quando você ensina, quando você está com um aluno, quando você está com a sua família, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Tudo é diferente porque o verão parece que dá um propósito, traz um sentido para isso. O verão ele faz com que os dias sejam longos e as noites sejam curtas porque você quer aproveitar o máximo do seu tempo, o máximo do seu potencial. E no verão você se alegra porque você começa a colher os frutos, os resultados daquilo que você fez. Seja no verão, eu quero tirar férias, então por quê? Porque eu trabalhei, eu juntei o dinheiro, eu planejei, então agora eu vou descansar e vou desfrutar de tudo aquilo que eu plantei. Você está vivendo o verão agora? Mesmo passando por esse momento de verão, mas esse momento de verão, ele também precisa ser vivido, sentido e reconhecido na sua vida. É verão que você está passando? Bom, após essa jornada aí, passando pelas estações, é necessário agora fazer uma conexão direta com a minha vida e com a sua vida. Nessa jornada de crescimento pessoal, passamos pelo outono. O outono para mim é aquele onde as coisas estão terminando, onde as coisas estão dando aquele finalzinho como um pôr do sol e você talvez até está se preparando para algo novo. Nós passamos pelo inverno, onde você gera aquele entristecimento, aquele isolamento, aquele sentimento de que nada vai mudar, quando que isso vai voltar ao normal. Tem a desmotivação, o desencorajamento e até mesmo a depressão, a ansiedade e vários vícios chegam durante o inverno. Mas também vem a primavera desse recomeço, desse limpar da ilustração que eu falei, da minha vida, das coisas que eu faço. Isso é gostoso demais, devemos passar por essa primavera e vem o verão onde celebramos a alegria, celebramos os frutos de tudo aquilo que nós passamos. Agora precisamos conectar isso tudo, precisamos fazer esse paralelo e pegar essas similaridades dessas estações e encaixar em nossas vidas para que isso possa gerar um conhecimento, como eu falei lá no início, o conhecimento, o crescimento, o desenvolvimento e o compartilhar. E pensando nisso, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha vida. Eu vou contar rápidas histórias aqui sobre as estações, algumas coisas que eu já passei. E depois nós vamos finalizar com fazendo um resumo de 2020 e encarando agora, levando para 2021. Quando eu penso sobre outono na minha vida, aqueles momentos onde eu tinha esperanças e aquilo começou a se afundar. Cresci numa família, eu posso dizer, uma família muito, uma crença, né, católica, uma fé. Tem uma irmã gêmeas comigo, isso era muito gostoso viver e experimentar isso em família. Mas quando eu tinha por volta dos 6, 7 anos, meu pai, devido à profissão dele, ele começou a beber muito. E como como eu posso dizer, um usuário de bebida, não chegou a ser um alcoólatra, mas isso atrapalhava muito no nosso relacionamento e no relacionamento dele com a minha mãe. E era muito ruim ver ele chegar em casa tarde, nas madrugadas ou no outro dia pela manhã, ou às vezes que ele saiu na sexta e voltou na segunda-feira.
e brigas entre eles, brigas e brigas, até tentativa de agressão com faca de ambas as partes. Isso para mim foi muito ruim. A imagem que eu tive de família foi gerando aquele pôr do sol para mim, sabe? Nossa, eu não quero ter uma família assim, eu gostaria tanto que fosse diferente. Eu gostaria tanto que os natais da minha família fossem diferentes. Eu tinha uma imagem na minha mente sobre o Natal, onde eu sozinho num dia falei para mim, nossa, minha família não está comemorando o Natal. E eu na rua, sentado na frente de casa, ouvia as famílias celebrando a minha volta e eu falei, na minha vida vai ser diferente. Eu vou querer e vou fazer ser diferente. Meus pais se separaram, eu tinha por volta dos 10, 11 anos. Eu tentei até morar com meu pai, não deu certo. Ele era um herói para mim. Vou falar mais pra frente sobre isso. E não deu certo. Então retornei para morar com minha mãe. Não tinha muita intimidade, fui morar com a minha tia, fui tentar ser jogador de futebol, a segunda ilustração que eu vou falar aqui, mas aquele momento, aquela construção de família na minha vida foi um outono destruído, foi uma fase que eu passei. Isso foi muito ruim, mas muito ruim. E esse outono, ele afunilou no inverno. Porque nesse inverno onde eu tentei ser jogador de futebol, aos 12 anos saí de casa, fui morar em outro estado, em outra cidade, tentar ser jogador de futebol. Lá eu pude aos 13 anos, 12, 13 anos, já experimentar algumas crueldades da vida e até mesmo do ser humano. Para que eu pudesse ser um bom jogador de futebol lá, eu teria que fazer algumas coisas que não estavam na minha, como eu posso dizer, na minha prática moral do que era certo. Eu fui abusado sexualmente, verbalmente, e se eu quisesse ser um grande jogador de futebol, realizasse o meu sonho, eu teria que aceitar aquilo na minha vida, naquele local onde eu estava sozinho, sem meus pais, sem amigos, mas eu tinha um sonho de voltar para minha cidade como um jogador profissional, e aquilo não aconteceu. Após passar por vários sofrimentos, decidi retornar para minha cidade com uma mão na frente e outra atrás. Entra aquele momento de inverno, onde eu, com vergonha, isolado, não tinha mais o que fazer. E no inverno, como eu falei antes, acho que eu comentei, nós adquirimos muitos maus hábitos ou vícios. E no inverno eu adquiri o vício da bebida, o vício das drogas. As pessoas que eu escolhi para estar do meu lado, elas foram me destruindo ainda mais. Isso foi até os 19 anos. E foi um inverno, acho talvez o pior inverno da minha vida, mesmo eu tendo aprendido com isso. Mas só que aos 19 anos eu conheci um treinador, um coach, um professor, assim como eu sou hoje, assim como você é. E esse treinador, ele teve uma influência tão grande na minha vida. Uma influência que me levou não a uma religião, mas ao entendimento da fé. Ele me conectou com Deus e a decepção até que eu tinha com meu pai, isso foi tratada, isso foi, sabe, de alguma forma Deus derramou o amor dele, eu conheci Deus como pai. Isso foi muito bom, é a minha experiência pessoal. Mas onde eu quero enfatizar aqui onde um treinador, o poder que ele tem na transformação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, onde você com as suas palavras, quando ele falou para mim, Anderson, você pode achar que você vai perder seus amigos, mas aqui você está ganhando uma família e você pode me ter como pai. As palavras dele foram de encontro às minhas necessidades emocionais. As palavras dele foram de encontro às feridas que eu tinha na minha alma, que eu tinha nas minhas emoções. Isso foi transformador, porque um treinador assumiu a postura de entrar e fazer primavera na minha vida. E a minha vida começa esse renovo, eu passei por outras fases. Talvez a fase do luto da minha mãe, meses depois de eu ter casado, em 2011, foi um momento de inverno muito triste e eu pude conhecer um pouco mais essa questão do cuidado de Deus. Eu estou falando aqui de Deus porque é uma experiência que eu tive particular e talvez você tenha ou está buscando, e o quanto isso é importante para o nosso crescimento. Não adianta eu crescer em tamanho de bíceps, mas não crescer espiritualmente. Não adianta eu crescer na minha força no back squat, mas não crescer intelectualmente, não crescer emocionalmente. O programa de desenvolvimento pessoal, ele passa por essa visão holística, onde entendemos que está tudo conectado. O corpo, a mente, o espírito,
a fé que você tem em você mesmo, a fé que você tem em pessoa, a fé que você tem nas pessoas e a fé que você tem num ser sobrenatural, um ser que controla tudo. Isso é muito importante. Passando por essas estações da minha vida, eu passei por decepções com pessoas. Pessoas me chamaram a proposta de trabalho, saindo daqui, indo para outro lugar. Nesse lugar eu larguei minha faculdade, larguei o trabalho, estava já cursando educação física. E chegando lá foi uma decepção muito grande, onde pessoas viraram as costas para mim. Aí entra mais uma vez aquela questão do outono, entra aquela questão do inverno, entra a questão da primavera, e até ao retornar, mais uma vez, volto para Macaé, uma mão na frente, outra atrás, e vamos recomeçar. Eu recomeço as aulas, recomeço a minha vida, recomeço o meu trabalho, vamos lá. Aí eu comecei uma empresa, foi quando eu comecei a desenvolver o trabalho com a corrida, começando várias coisas ao mesmo tempo, o meu casamento. Eu tive que parar um tempo e cuidar do meu casamento, cuidar da minha vida emocional, o quanto isso foi importante. Onde eu quero chegar com isso tudo? Que desde quando o momento onde que nós nascemos, a minha vida e a sua vida, nós passamos por ciclos. E esses ciclos, eles são compostos por essas estações. E sábio é aquele que consegue discernir a estação que está e aprender com ela. Por isso que a aula de hoje, o tema central é entendendo ou discernindo as estações da vida, você entender qual estação você está agora. Mas é importante também você fazer uma reflexão de que, nossa, como é que foram as estações da minha vida? Como é que foi lá quando eu estava como criança, relacionamento com os meus pais, a minha adolescência, a minha juventude, a época que eu fui para a faculdade, eu estou na faculdade, estou estudando, sabe? Para quem é casado, para quem já tem um primeiro filho, segundo, e as viagens que você fez, tudo isso a gente passa por estações. Qual estação você está? Então essa é a primeira pergunta do nosso... Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Vai ser uma das perguntas que você vai fazer aqui. Qual estação você está? E o que essa estação está te ensinando hoje? Qual estação você está? E o que a estação que você está, o que ela está te ensinando para a sua vida? Faça uma reflexão, faça uma sondagem aí para ver o que as próximas fases estão aguardando para você. Mas talvez você está se perguntando, Anderson, o que essas estações, ou eu reconhecendo isso na minha vida, tem a ver com o alta performance, tem a ver com o meu trabalho aqui que eu estou fazendo com os meus alunos? O que isso tem a ver? Tem a ver, está muito conectado. É importante você entender isso, porque o seu autoconhecimento é que vai te levar para o reconhecer onde eu estou, o que eu estou passando, que vai te levar para um crescimento, e quando nós estamos crescendo, nós vamos transbordar esse conhecimento e esse crescimento com as pessoas que estão à nossa volta. Aquele que não se conhece, aquele que não sabe se autodiagnosticar onde você está, que você está aprendendo, que fase, como que ele vai ensinar a pessoa de maneira holística? É fácil você ensinar a pessoa, vamos lá, o bíceps, martelo aqui 3 de 10 e você faz, vai crescer o seu músculo aqui do bíceps, são 2 músculos, a origem, a inserção, e você falar essas coisas, mas você sabe muito bem que para um crescimento muscular tem um sofrimento, tem a quebra muscular, tem as microlesões, e para o meu crescimento e para o seu crescimento é fundamental essas microlesões. É fundamental os momentos de sofrimento, é fundamental os momentos de deserto, onde você se sente sozinho, é fundamental os momentos de conflito, de atrito, onde nós precisamos ser lapidados ou shapeados. Eu acho isso muito, muito bacana, porque é fundamental nós entendermos a importância desses momentos do inverno, do outono, da primavera, e no verão em nossas vidas. Porque se você entende, você vai saber ensinar. Se você entende, você vai saber ajudar. Se você entende onde você está, você vai saber identificar a vida da pessoa, na vida dela, e talvez aquilo que você está passando vai até encontrar alguma conexão, alguma similaridade
e a fase que você enfrentou, passou, você vai poder compartilhar com ela e ajudá-la a crescer. Não somente o bíceps, mas o coração, as emoções, a mente. Aí você, como treinador, você tem um impacto tremendo. No curso que nós vamos estar falando no decorrer do ano, né, que é o curso do treinador 3D, o treinador tridimensional, trabalha o corpo, a mente e o espírito. Agora sim, você entra com um legado. A pessoa vai embora ali não sentindo simplesmente a contração ali muscular do bíceps, mas a contração no coração. E ela fala, nossa, o professor me ensinou, esses momentos de crescimento, de sofrimento, são necessários para que eu cresça como ser humano. Mas se você não entender isso na sua vida, se você não crescer, se você não passar, se você não saber, como você vai ser esse treinador em potencial? Esse treinador, esse personal de saúde integral, não somente da saúde física. Então, esse programa de desenvolvimento pessoal, ele tem a ver com o seu autoconhecimento. E voltando lá no tema dessa aula, aprendendo a ser o seu coach, é aprendendo a saber qual estação você está. A estação que você está vai definir a sua fase agora. A estação que você está vai definir o seu ponto de partida agora e aquilo que você vai fazer. Mas antes disso, eu quero estar encerrando, antes de falar para o futuro, que vai ser a nossa próxima aula daqui 15 dias, eu quero estar fazendo uma pequena reflexão. Já fizemos da vida, você já fez essa reflexão, você já fez uma reflexão do presente, falar aqui, responda aí qual estação você está e o que ela está te ensinando, mas também eu vou colocar aqui algumas perguntas para você fazer uma reflexão do seu ano de 2020. Porque a questão é que o ano já virou no calendário, mas para você, talvez muitas coisas estão se repetindo. Porque você olha para a política, as coisas estão se repetindo, você olha para a questão do crescimento do vírus, hoje estamos com taxas de morte, taxas de contaminação maiores até do que nós tivemos no ano passado. As coisas estão se repetindo, mas a minha pergunta para você é: você não precisa ser o mesmo. Você está repetindo as mesmas coisas? Você está repetindo os mesmos erros? Você esqueceu que uma estação ela antecede e se prepara para outra? E talvez você está repetindo aquela estação, você quer ficar só no inverno. Você está desmotivado, começou várias coisas e desistiu e abandonou em 2020. E já começou uma coisa agora, um novo trabalho, talvez está um pouquinho empolgado, mas até quando vai essa empolgação? Até quando vai essa disposição? Até quando vai esse desejo de querer ser um treinador que realiza as pessoas, que ajuda as pessoas a terem uma vida melhor? Então é importante olharmos em 2020 e vermos que talvez nós viramos o 31 de dezembro, arrastamos algumas coisas, e essas coisas não precisam estar em 2021. A gente precisa largar. A alta performance na minha vida e na sua vida vai ser largar essas coisas e começar novos hábitos, começar novas práticas, seja para o seu crescimento intelectual, seja para o seu crescimento profissional, seu crescimento financeiro, a sua vida de relacionamento em família. Isso precisa mudar. 2021 você pode e deve ser um profissional melhor. Ninguém vai te impedir de crescer. Ninguém vai te segurar para que você seja o mesmo que você foi em 2020. Por isso nós estamos aqui, oferecendo esse material, essas palestras, esses TOTS, esses conselhos, para que você possa refletir na sua vida e pensar: como que eu posso em 2021 ser um treinador melhor do que eu fui em 2020? Como que eu posso em 2021 ser um marido, uma esposa melhor? Eu posso ser um homem melhor, eu posso ser um estudante melhor, eu posso ser um cidadão melhor, eu posso ser um pai, uma mãe melhor, agora em 2021. Aquilo que eu não fiz, talvez em 2020, que eu tenha que fazer agora. Eu vou colocar as perguntas aqui no final dessa aula, vou deixar pausado aí, congelado na tela as perguntas, além das perguntas que eu falei no vídeo sobre qual estação você está e o que essa estação está te ensinando. São duas coisas importantes.
Eu vou colocar as outras perguntas, vão ser em torno de 7 perguntas a mais que você vai estar refletindo em 2020. Nós vamos estar nos preparando para 2021 e as próximas aulas. Seja bem-vindo a essa jornada de desenvolvimento pessoal. Semana que vem retornamos com desenvolvimento técnico e na outra semana a gente vem com a nossa segunda aula aprendendo a ser o seu coach. Que Deus te abençoe e que você possa continuar crescendo, se desenvolvendo e ser um treinador que gera transformação na vida das pessoas. Forte abraço!